Boa tarde, meu nome é Ana Carolina Dias, você está aqui no Instagram do Diário do Comércio e a gente vai dar sequência às nossas lives. Nós estamos falando um pouquinho sobre vários pontos relacionados à reforma da Previdência aqui em Minas Gerais. Nós vamos dar continuidade e todo esse material, todo esse conteúdo, ele faz parte do nosso projeto Juntos por Minas. Você pode acessar aí juntosporminas.com.br e lá dentro a gente tem essa aba das reformas por Minas. Temos matérias lá completas acompanhando o dia a dia na Assembleia, acompanhando toda a proposta de emenda na Constituição, que nessa terça-feira, ontem, foi aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, hoje a gente vai conversar com o economista e professor do IBMEC BH, o Felipe Leroy. A gente vai falar sobre a importância dessa reforma da Previdência para a economia. A gente vai conversar com ele um pouquinho sobre isso. Vamos bater um papinho com ele já, assim que ele entrar. Então, eu convido todos vocês a acompanharem aí o Diário do Comércio nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, e também acompanhar todo esse projeto, o Juntos por Minas, e também as reformas por Minas. Nós estamos falando sobre as reformas, temos matérias especiais, temos podcast e também todos os tipos de conteúdo que você pode conferir no site ou diariodocomércio.com.br ou também o juntosporminas.com.br. Você vai acompanhar aí o dia a dia, tudo que está acontecendo lá na Assembleia sobre a PEC da reforma da Previdência. E hoje a gente vai conversar sobre quais são os impactos na economia, tá? Qual a relação dessa reforma com a economia de Minas Gerais. Só um minutinho que eu já vou fazer o contato aqui com o Felipe Leroy. Mais um minutinho para a gente poder conversar com ele, tá? Só um segundo. Vou lembrar vocês mais uma vez, a gente está com o projeto Juntos por Minas. E dentro desse projeto a gente tem a aba das reformas por Minas. Você pode acompanhar lá a landing page e também as informações da nossa edição impressa, além do site diariodocomércio.com.br. Também tudo que está sendo divulgado dia a dia a gente coloca nas redes sociais, né, mais uma vez no Instagram, Facebook, Twitter. Estamos disponíveis aí se vocês quiserem mandar perguntas, quiserem dar opinião. O espaço está aberto também. Nós vamos falar sobre o impacto na economia que a reforma da Previdência pode gerar, tá? Só mais um minutinho que eu vou fazer o contato com o Felipe Leroy, que é economista e professor do IBMEC BH, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. Mais um minutinho. Você está aqui no Instagram do Diário do Comércio. Essa é uma série de lives, vocês podem acompanhar aí também na nossa timeline. A gente tem outras lives que já aconteceram. A gente conversou com a deputada Beatriz Cerqueira e também com o presidente da FIENG, Flávio Roscoe. Conversamos sobre diferentes pontos aí da reforma e vocês podem acompanhar todos eles aqui no nosso Instagram. Só um minutinho. Vou fazer o contato aqui com o Felipe. O Felipe ainda não está online. Felipe Leroy que vai conversar com a gente. A gente já vai falar com ele um minutinho sobre as reformas, sobre como a reforma da Previdência pode influenciar a economia, quais que são os impactos. Então você pode, vou lembrar aqui para a gente mais uma vez, que a proposta, a PEC 55, ela foi aprovada em primeiro turno ontem, lá na Assembleia Legislativa, 51 votos a favor e 19 contra, tá? E a gente vai falar sobre a importância dessa reforma para a economia, na verdade os impactos, o que isso pode resultar aí para Minas Gerais. Só um minutinho que a gente já vai fazer o contato com o Felipe Leroy. Ele é economista e professor do IBMEC BH. A gente também tem um podcast que está no ar aí, dentro da landing page vocês conseguem acessar todo esse conteúdo. Temos também uma timeline dentro da landing page que está acompanhando
todo esse passo a passo, todo o dia a dia, com matérias, com ilustrações, uma infografia muito boa para quem quiser acompanhar, quem está, na verdade, acompanhando e não, assim, né, pode ter perdido alguma coisa, tá tudo lá dia a dia, passo a passo. Vou aguardar só mais um pouquinho, que o Felipe já vai entrar e eu vou fazer o contato aqui com ele, tá? Só um minutinho. Vou lembrar vocês estão no Instagram do Diário do Comércio. Meu nome é Ana Carolina, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos da reforma da Previdência na economia. Vamos falar por que essa reforma da Previdência é importante para Minas Gerais. Só mais um pouquinho. Vocês ficam ligadinhos aqui com a gente, podem seguir a gente em todas as redes sociais e também no nosso site e na landing page Juntos por Minas. Só um minutinho. Eu já estou até em contato aqui com o Felipe, ele só está com um pouquinho uma dificuldade técnica e ele vai entrar aqui. Acabou de entrar, já vou chamar o Felipe para a gente poder conversar um pouquinho. O Felipe é economia. Estou aguardando aqui a conexão um pouquinho. Isso. Oi, Ana, tudo bem? Bom, boa tarde. Boa tarde, tudo jóia, né? Tudo bem com você? Tudo bem. Como é que tá Então aí, tá bom. Ana? Tá tudo bem o fundo? Como é que tá aí? Tá ótimo, o som tá muito bom, a imagem tá boa também. Vou perguntar pro pessoal que está acompanhando, se tiver algum problema, vocês podem avisar pra gente aí nos comentários. Se tiver algum problema técnico, algum problema no som, vocês podem mandar aí pra gente também, por favor. E fiquem à vontade, quem quiser enviar perguntas, eu vou conversar um pouquinho aqui com o Felipe e depois a gente abre para dúvidas, para qualquer pergunta que vocês tenham. Então, Felipe, primeiro, o que eu queria falar, eu conversei aqui um pouquinho, já falei que ontem, né, foi aprovado o projeto de emenda à Constituição e ele vai prever as mudanças na Previdência dos servidores civis do Estado de Minas Gerais. E aí, o que eu queria falar primeiro, eu queria ver se a gente podia conversar um pouco sobre o equilíbrio fiscal e qual que vai ser a influência dessa reforma da Previdência nessa questão do equilíbrio fiscal aqui em Minas. Uhum. Bom, é um tema, né, Ana, todos que estão acompanhando, é um tema extremamente delicado, tanto no âmbito da União quanto dos estados. Nós temos hoje um desequilíbrio fiscal muito forte. Minas Gerais mais ainda, talvez Minas Gerais mais do que o Brasil, já está em desequilíbrio há um bom tempo e isso se torna insustentável. Na verdade, o problema da Previdência é que nós temos uma Previdência que já não é mais de um país rico, né, ou de um Estado rico, um país que ainda é pobre, um país que ainda é em desenvolvimento, um sistema de repartição, né? Não é um sistema de capitalização. E nós temos, ao longo do tempo, uma redução da taxa de natalidade e um aumento da expectativa de sobrevida. Então, é a famosa inversão da pirâmide etária. Nós não temos mais uma população economicamente ativa para sustentar quem já aposentou. Então, o motivo do déficit público e o maior peso nas contas do Estado é no tocante à Previdência. Tá? Uhum. Toda vez que se fala em reforma, todo mundo acredita numa reforma com impacto de curto prazo. Em se tratando de Previdência Social, nós não temos impacto de curto prazo. Por quê? Porque quem já está no regime, quem já tem um direito adquirido, não vai ter nenhum tipo de mudança. E, na verdade, os novos entrantes, eles serão impactados, vai impactar o cofre público no futuro. Tá? Uhum. Então, a gente precisa ter uma boa regra de transição. Todo mundo acha que assim, então tá bom, reformou a Previdência, mudou o parâmetro, aumentou a arrecadação, reduziu a saída, que está tudo bem, né? Que amanhã estaremos equilibrados novamente. Não. Uhum. É necessário fazer o ajuste,
para que tenhamos um equilíbrio de longo prazo. Tá? As últimas estatísticas que eu acompanhei, nós já havíamos invertido. A gente tinha lá 1,1 inativo para um trabalhador. Então a conta não fecha num sistema de repartição. A conta já não fecha há muito tempo. E isso é crescente, porque a taxa de natalidade está caindo mais ainda nas cidades, né? Na área urbana. A área rural ainda tem uma taxa de natalidade superior à área urbana. Entendi. E aí, você falou sobre essas regras de transição, né, para um equilíbrio a longo prazo. E na sua avaliação, como seria, né, o ideal que acontecesse? Pois é, veja bem, se a gente acompanhar outros países que passaram pelo mesmo problema, a gente avaliar, grande parte da Europa também enfrentou esse problema. Nós costumamos trazer todos os problemas para o nosso país e talvez transmitindo uma impressão de que economias ricas não passaram por problemas semelhantes. Pelo contrário, né, países europeus ricos que tiveram um envelhecimento da população com uma composição demográfica diferente ao longo do tempo, eles fizeram regras graduais de transição. O que é uma regra gradual? Novos entrantes entram num regime novo. E aí a gestão passa a ser uma gestão muito mais privada do que pública, né? O que a gente chama de um regime de capitalização. Chile fez isso e pagou um preço alto, porque na verdade, o que acontece? Hoje eu tenho o ativo que financia o inativo. Se eu faço uma regra radical de transição, o que vai acontecer? Eu perdi a nova arrecadação dos ativos, mas eu preciso manter quem já está na base. Então, esse é o grande dilema, né? Você não pode virar a chave, que todo mundo fala assim, não, então tá bom, vamos virar a chave, o novo entrante deposita numa conta única, vai ser gerido por um banco privado e o governo sai de cena. Mas tá bom, e a arrecadação para financiar quem já está, com direito adquirido? Então, essas regras de transição, elas necessitam ser muito bem desenhadas, o que não está acontecendo. Calcula-se apenas o impacto fiscal com a mudança. Mas como isso será implementado? Qual será de fato o impacto sobre quem já está? E tem que fazer um estudo muito bem detalhado, porque quem já aposentou tem direito adquirido. Quem ainda está caminhando para a aposentadoria será impactado em que magnitude? Quais são as regras? Né? Algo que foi feito, se a gente voltar lá atrás, com o fator previdenciário, né? O famoso fator previdenciário, que gerou lá inúmeras distorções e, ao mesmo tempo, alguns foram mais prejudicados. Quem já estava ali muito próximo de aposentar foi afetado. Nós vamos ter que cortar na carne de alguém, não tem muito o que fazer. Ajuste, ele gera insatisfação, como se eu estivesse chegando em casa e anunciando um corte de gastos. Alguém vai ser prejudicado com esse corte de gastos. Mas a gente precisa garantir estabilidade fiscal para pelo menos o governo conseguir honrar com seus compromissos. Entendi. E com essa aprovação aí em primeiro turno, a alíquota de contribuição foi reduzida, né? E eu queria saber se essa mudança pode diminuir a receita com contribuição e não reduzir esse déficit como está sendo esperado. Pois é, assim, o que eu não entendo veja bem, reduzir a alíquota de contribuição implica em reduzir a arrecadação. Mas eu acredito em novos entrantes. Bom, o cenário é diverso. O cenário é outro, né? Eu acredito em ganhar no volume, ou seja, reduzir a alíquota de contribuição para aumentar as condições mercadológicas, para melhorar a arrecadação do Estado, talvez por outra via. A gente tem que isolar uma coisa da outra, né? A contribuição da Previdência é diferente do ICMS, que é diferente de IPI. Cada um tem uma fonte, tem um destino, tá?
que é outra coisa grave, né? Eu não vi em nenhum momento o que foi aprovado, eu não vi em nenhum momento simulações de impacto em cenários otimistas, cenário pessimista, um cenário moderado, para a gente ter uma ideia do que o governo tem projetado de elevação de gastos, de elevação de arrecadação, com redução de alíquota. Tá? Uhum. Eu não consegui enxergar isso até agora, em nenhum momento. Entendi. E na sua avaliação, a reforma ela pode tornar o Estado mais competitivo, uma vez que vários estados, já a maior parte dos estados já fez essa reforma e, consequentemente, Minas Gerais vai poder investir mais? Pois que é um outro problema inerente à famosa guerra fiscal. Né? A gente já escuta isso aí ao longo de um bom tempo. A guerra fiscal realmente ela é extremamente problemática porque você começa a ter distorções entre os estados na cobrança de um mesmo imposto. Né? Costumo falar que a gente começa a tratar estados que a priori são iguais de forma diferente. Tá? E aí, se você tem uma alíquota diferente dos demais estados, o seu mercado de trabalho e o seu estado em si, ele passa a não conseguir atrair novos investimentos. Sem dúvida, igualar ou até mesmo ter algo melhor do que outros estados, torna-se Minas Gerais mais atrativo. Minas Gerais, quando eu tinha dúvida em relação ao número, tá? Eu sempre falava que Minas Gerais era 10% do Brasil. E dava certo. Dava super certo. Não sei o número de Minas Gerais. Não, vamos chutar aqui 10% de população, 10% de PIB. Dava super certo, Ana. Hoje não dá mais. Infelizmente, hoje não dá mais, sabe? A gente corria atrás do Rio e São Paulo. E eu me senti incomodado quando o paulista falou assim, São Paulo está descolado do Brasil. Eu falei, peraí, Minas também está aqui. Infelizmente, perdemos competitividade, perdemos a indústria e hoje corremos atrás da Bahia. Tá? Passou da hora de mudar, né? Não só no quesito previdenciário, mas diferencial de CMS, redução da burocracia institucional, marco regulatório, né? Nós ficamos muito para trás. E, na minha concepção, essa mudança e redução de alíquota, ela é bem-vinda, né? Agora, até que ponto o Estado conseguirá sustentar essa redução de alíquota? Isso que me preocupa. Se já está difícil, se a gente reduz mais ainda a arrecadação, aí realmente a situação fica bem delicada. E no caso da aprovação e da reforma, você acredita que a gente teria condição, Minas Gerais, de oferecer mais vantagem para as empresas, para elas voltarem a se interessar pelo Estado? Eu acho que já é um ponto de partida. Né? Eu particularmente acho que a reforma dava para ser melhor desenhada. Mas eu entendo também que isso tudo não é só eu falo que no governo, o governo é diferente de uma empresa privada. Né? Eu aqui em casa consigo decidir consultando poucas pessoas. Na minha empresa eu não preciso consultar ninguém. E no Estado, né, no governo, eu preciso de aprovação. Então, toda vez que eu quero aprovar algo, como aconteceu, eu preciso construir um plano crível de aprovação e de convencimento dentro da Assembleia, assim como acontece na esfera federal, dentro da União e no Senado, né, no Congresso e no Senado, perdão. Então, na verdade, foi construído algo crível de aprovação, que com certeza não é o modelo ideal para os agentes econômicos, mas, sem dúvida, já melhora a nossa competitividade, sem dúvida. Entendi. O William enviou uma pergunta aqui para a gente. Ele está perguntando se não seria ineficiente aplicar as regras de transição apenas para quem ingressa. O governo tem um déficit crescente a cada mês e isso não seria empurrar o problema para frente outra vez? Concordo plenamente, William. Na verdade, essa regra de transição apenas para os novos entrantes, ela já é uma regra insuficiente para a geração do equilíbrio fiscal. Tá? Insuficiente. Mas é menos traumática para os cofres públicos. Porque nós não temos dinheiro. Se a gente tivesse um superávit fiscal,
daria para fazer uma regra mais pesada, né? O governo tentando minimizar os impactos ao cortar na carne de quem ainda está caminhando para a aposentadoria. Tá? O problema todo é que a gente não tem o dinheiro, e se a gente abandona quem já está caminhando para a aposentadoria, nós não teríamos como sustentar a transição. O custo é muito alto. Imagina, eu vou abrir mão do recurso dos novos entrantes e quem está caminhando para a aposentadoria. E de onde eu tiraria o dinheiro para arcar com todo o custo de quem já está aposentado? Sabe? É uma situação extremamente delicada, sabe, William? E o Estado numa situação... todo mundo fala, não, mas é necessária a reforma? Isso eu já parei de discutir. Ela é muito necessária e não tem outro caminho a não ser a reforma. Tá? Como ela deverá ser conduzida? De uma forma a gerar o melhor equilíbrio possível e a menor redução de bem-estar. Tá? Alguém vai pagar um preço alto? Claro que vai. Agora, não dá mais para empurrar a dívida pública para o futuro. Tá? Hoje, só para vocês terem ideia, o nosso Estado é considerado mal pagador junto à União. Porque nós não repactuamos a nossa dívida com a União. Nós não conseguimos ainda aprovar um plano de reescalonamento da nossa dívida junto à União. O Rio de Janeiro já conseguiu. Né? Felipe, eu queria também falar um pouquinho sobre o que muita gente tem comentado, que seria um combo das reformas, né? Que é a reforma tributária, administrativa e da Previdência. Isso seria realmente o ideal para a situação de Minas Gerais e por quê? Bom, previdenciária acho que é a primeira do ranking, porque ela impacta muito os cofres públicos. Então, assim, hoje mais da metade da receita corrente é com previdência, né? Isso aí realmente, na União, é também mais da metade. Administrativa também. E tributária. Eu julgaria que previdenciária, tributária em segundo lugar, e administrativo se que assim possa ser colocado e discutido dentro da Assembleia ou dentro do Senado. O ideal seria as três ao mesmo tempo. Tá? Nós temos hoje um problema tributário absurdo. Né? Advogado paga um determinado valor, médico paga outro valor, regime especial de tributação espalhado para todo lado. É uma bagunça tributária que nós temos. O simples que ficou complicado, várias regras de transição, várias tabelas. Só para vocês terem ideia, o nível de complexidade é tão grande que numa entrevista do ex-secretário do Tesouro Nacional, né, o Mansueto Almeida, que também não deu conta, o Mansueto estava numa entrevista, numa coletiva de imprensa, e disse, olha, quando eu estava em dúvida na minha sala em Brasília, eu procurava alguém do alto escalão da Receita. E chegou um momento que o alto escalão da Receita não estava sabendo explicar o que estava acontecendo com determinada regra de tributação. A quem recorrer? Né? Eu já estou dentro da Receita Federal que tem dúvida em relação àquilo que está na legislação tributária. Hoje, no atual patamar de tributação, nós não vamos vender nada para ninguém. Nós não vamos conseguir vender absolutamente nada para ninguém, porque o custo é elevadíssimo. No caso de Minas Gerais, nem se fala, né? Começando pelo ICMS, que é 18%. A reforma administrativa, ela também perpassa por uma situação hoje que a gente tem de inchaço da máquina pública e de alto nível de burocracia institucional. Então, na verdade, é importantíssimo a gente fazer todas essas reformas. Agora, como conduzir elas tem que ter muita habilidade. Primeira vez que foi submetida para a Assembleia, parece que teve 1 voto ou 2 votos a favor e o resto contra. Né? Então, não é simples você alinhavar tudo isso junto aos deputados ali para convencer, apresentando uma proposta crível. A gente tem mais uma pergunta aqui, é do Rafael, perguntando se a criação de uma nova autarquia, que seria a MGPrev, a partir da decisão do IPSENG, ela pode aumentar os custos com a máquina pública? Pois
é outra coisa que o governo... Vamos criar, então, a MGPrev com um modelo de gestão muito mais eficiente. Na minha concepção, quanto mais empresas empresas que o Estado cuida, quanto maior a criação de empresas estatais, de novas instituições que serão geridas pelo governo, pior. Por quê? Na história, a história, ninguém melhor do que a história e os números, né? Que a história é confirmada através dos números. Todas as empresas sob gestão do governo deram muito prejuízo, né? Então, assim, até agora, tá bom, cria a MGPrev, por quê? Qual que é o objetivo? Vai ser enxuta, não vai? Vai ter um melhor modelo de gestão? Isso não está muito bem desenhado. Acho que quanto mais privado mesmo, né? Você pegar a história dos bancos públicos, você pegar a história de todas as instituições, né? Correios, que está aí apresentando, não sei por que existe Correio. A gente tem problemas em outros órgãos. Imagina, assim, o Estado até outro dia tinha uma gráfica. Não sei se faz sentido ter gráfica, né? Enfim, acho que é uma discussão bem ampla, mas eu acho que realmente eu caminho no mesmo sentido do... Gustavo perguntou, né? Rafael. Rafael, acho que vai aumentar o custo mesmo do Estado. Só mais uma perguntinha para a gente já ir caminhando para o final, é do William de novo, falando sobre as alíquotas, né, que eram fixas de 11% e tiveram a sugestão de escalonamento entre 13 e 19 e passaram para a faixa de 11 a 16, né, com essa aprovação que a gente falou e que aconteceu ontem. E esse escalonamento não causaria um aumento da bitributação? Pois é. Primeiro, foi aprovado, e a gente não pode discutir algo que foi aprovado. É aquela coisa, eu nunca sofro com que eu não tenho controle. Foi aprovado, né? Em nenhum momento eu vi no texto uma explicação do porquê da mudança de faixa, né? Por que teve esse reescalonamento de 11 a 16, o que isso aconteceu de fato. A bitributação é certa, que é um problema sério que tem que ser resolvido, tá? A gente tem muita bitributação. Quer ver? Veja bem. Por que eu tenho minha empresa? Eu tenho minha empresa para não pagar 27,5%. É para pagar menos. Então, por que essa regra? O Felipe, pessoa física, paga 27,5%. O Felipe, pessoa jurídica, paga 8%. Né? O que ele está falando, o Rafael está falando, é bitributação acontece toda hora. E realmente aí acontece de novo. Tá? Se a gente não caminhar junto com a reforma administrativa, tributária e previdenciária, nós não vamos sair, nós vamos ficar dando voltas em torno do mesmo ponto. Tá? Atrás, eu lembro que um aluno meu, em 2009, falou assim, mas no Brasil sempre tem um jeitinho, joga para debaixo do tapete. Com dinheiro não tem jeitinho, porque quando ele acaba, você vai ter que fazer corte. E aí esse aluno me respondeu lá na época, não, mas aí rola a dívida. Né? Não tem problema, aí vai lá e renegocia a dívida, como sempre fizemos. O problema é que dever para pobre é diferente de dever para rico. O que eu estou querendo dizer com isso? Na economia desenvolvida, rola a dívida 2% ao ano. Então chega, renegocia, tem garantia real, oferece patrimônio e rola a dívida. Um Estado quebrado não consegue rolar a dívida. E se conseguir rolar a dívida, vai rolar um custo muito elevado. Pra vocês terem ideia, aquela negociação do nióbio. Por que a gente estava negociando nióbio e conseguindo colocar dinheiro em caixa? Nióbio, preciosíssimo. Quem compra nióbio precisará dele para os próximos 50 anos, 100 anos. Então o que a gente estava fazendo, na verdade, era trazendo receita futura para o presente. Enxugando o gelo. Amanhã eu preciso do dinheiro do nióbio de novo, mas aí eu resolvo agora. E por que eles estavam fazendo essa negociação? Porque quem recebe o nióbio teria garantia de recebimento. Se a gente está quebrado, como que a gente oferece garantia de recebimento? Não tem garantia. Se não tem garantia, o custo
vai lá para cima. É como se fosse um devedor do cheque especial. Quem deve o cheque especial já utilizou todas as linhas de crédito. E agora chegou no cheque especial. Não tem mais garantia. Já colocou o carro como garantia de financiamento do carro, a casa como garantia do financiamento da casa, e agora não tem o que colocar. O risco subiu. Quando o risco sobe, juros sobe. Essa analogia que eu fiz com uma pessoa física é a analogia com o Estado. Está devendo, não consegue rolar, não consegue repactuar, uma hora vai ter que fazer. Por bem ou por mal, nós vamos ter que caminhar com as 3 reformas. E na minha concepção já estamos chegando mais do que no limite de fazer essas 3 reformas. Melhor desenhadas, melhor explicadas, né? Mas já foi aprovado, agora é a vida, vamos seguir em frente. E a minha análise é, pelo menos melhoramos um pouco. Ótimo. Felipe, eu quero muito te agradecer pela participação. A gente escutou aí, conversou com o Felipe Leroy, ele é economista, professor do IBMEC BH. Quero te agradecer pela participação e agradecer a todo mundo também que acompanhou aí o nosso bate-papo. Você quer deixar algum recado? Quer despedir? Pois é, na verdade, todo mundo fala que economista é portador de notícia ruim, né? É terrível. Essa é a visão que eles, né, grande parte, possuem. Na verdade, nós somos portadores de uma notícia que é real, que os dados, né, contra dados não têm argumentos. Os dados estão aí, né, eles são públicos. Acho que a gente tem que ter pessoas cada vez mais informadas para que os tomadores de decisão eles profissionalizem cada vez mais o desenho das políticas públicas para gastar bem o dinheiro, né? Eu não estou aqui expressando nenhuma percepção da minha parte, ou não estou aqui tentando demonstrar um determinado viés ideológico. Pelo contrário, estou olhando para os números, uma discussão muito séria, independente do viés ideológico, independente de quem você apoie. Os números são muito ruins, eles precisam ser resolvidos. E as pessoas precisam compreender bem esses números. Então, assim, é um evento legal. Gosto muito de participar, exatamente porque enriquece e aumenta o senso crítico de quem não estava enxergando, de fato, que os números são os piores da nossa história, né? Brasil caminhando para 100% da dívida com relação ao PIB. Dever 100% de dívida PIB é ganhar 10 mil e dever 10 mil e não ter dinheiro para pagar as contas do mês. Minas Gerais também na mesma situação, talvez pior do que o Brasil, porque a gente tem minério, café e uma meia dúzia de commodity, e a gente está com um problema sério, né? De déficit público, de arrecadação, de um grau de dependência em relação a uma única commodity. Então, muito obrigado, estou à disposição, tá? Quem tiver alguma dúvida, tá aí o meu Instagram, é só perguntar, que a gente marca um outro bate-papo. Obrigado, Ana. Eu que agradeço, foi muito produtivo, muito informativa a sua entrevista. Convido mais uma vez a todo mundo que está acompanhando a acompanhar também o nosso projeto, Juntos por Minas, juntosporminas.com.br. Lá dentro a gente tem uma aba das reformas por Minas e estou acompanhando aí todo esse dia a dia da reforma da Previdência, o caminho todo que nós estamos seguindo aí. E vocês podem acompanhar mais informações lá para também, como disse aí o Felipe, ficarem por dentro de tudo e sempre participar e fazer as colaborações. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, Ana. Tchau, Até mais. Boa tarde, pessoal. Até mais. Obrigado pelo engajamento. Tchau. Tchau, tchau.